Boa noite, Sam. Meu nome é Hamilton. Sou de Alcântaras, que fica no Ceará. O relato que contarei a seguir aconteceu comigo em 2011. Lembro que no início daquele ano, bem na época de Quaresma, começaram a surgir rumores sobre um homem que estaria virando bicho e assustando a população de Alcântaras. As pessoas ficaram bastante assustadas, pois, por ser um município pequeno, todos se conheciam, mas ninguém sabia quem era o homem que virava bicho. Com o passar do tempo, essa história meio que foi sendo esquecida, até que chegou o mês de junho, época de festa junina, e começaram os preparativos na minha cidade. Os ensaios para a quadrilha também tiveram início, e como sempre gostei dessas tradições, comecei a frequentá-los. Na época, eu tinha 20 anos e estava ensaiando bastante para dançar quadrilha. O horário dos ensaios era entre 10 horas e 2 da madrugada, já que muitas pessoas trabalhavam durante o dia. E foi justamente em uma dessas noites que vivi o que considero o meu maior pesadelo. Era uma madrugada de quinta para sexta, no caso, a madrugada da sexta-feira. Como de costume, fui para o ensaio e, ao término, fiquei conversando com alguns amigos na calçada. A conversa estava tão boa, quando percebi já eram 3:30 da madrugada. Me despedi deles e decidi ir a pé para minha casa. Meus amigos se ofereceram para me acompanhar, mas eu não quis atrapalhar a conversa animada, então segui meu caminho sozinho. Minha casa não ficava muito longe dali, mas o caminho passava por uma rua deserta. Era cercado de arame farpado de ambos os lados, com uma mata fechada ao redor, já que atravessava o meio de uma fazenda. E foi ali que me deparei com a coisa que tenho certeza que era um lobisomem. Eu estava caminhando normalmente, até que no meio do caminho comecei a ouvir latidos vindo de longe. Eles foram ficando mais altos e próximos. Sentindo muito medo, decidi subir numa árvore para esperar a cachorrada passar. E não demorou muito para que eu visse aqueles cachorros, mas à frente deles vinha algo que não consegui identificar de imediato. À medida que aquilo se aproximava, comecei a distinguir melhor. Aquilo me parecia muito com um cachorro, mas era muito grande, grande demais para ser um cão comum. Mas sua cabeça lembrava de um porco, com orelhas que eram enormes e um fedor que era insuportável. Apesar de estar escuro, e mesmo com a luz da lua, só consegui perceber esses detalhes. A criatura passou rapidamente por mim, aparentemente sem me notar, e seguiu com seu caminho. Assim que os cães e o bicho estavam bem longe, desci da árvore e corri para minha casa. Chegando em casa, entrei rapidamente, e deitado, comecei a pensar: será que aquele bicho era o tal lobisomem que todos comentavam? Então decidi que no próximo ensaio não voltaria a pé, e pedi ao Paulo para me dar uma carona. Mas foi aí que vivemos a pior experiência de nossas vidas. Vimos uma criatura que não era desse mundo. Na noite seguinte, normalmente fui para o ensaio. Durante uma pausa, pedi a carona ao Paulo, e ele aceitou. Retomei os ensaios até esqueci um pouco daquele ocorrido. Quando o ensaio terminou, voltamos juntos pelo mesmo caminho. Íamos conversando tranquilamente, até que Paulo apontou para o mato e me perguntou assim: Hamilton, o que é aquilo? Olhei na direção em que ele apontava e vi que era a mesma coisa que havia visto na noite anterior. Com os faróis do carro iluminando a estrada, pude observar com mais detalhes. O bicho tinha um corpo coberto de pelos. As pernas pareciam quebradas, com orelhas grandes e caídas. Sua cara era uma mistura de feições humanas
com as feições de um porco. Naquele momento gritei: "Acelera, Paulo, acelera, pois aquilo não é desse mundo." Paulo pisou fundo e passamos rapidamente por aquela criatura. Olhei para trás para ver se ele estava nos seguindo, mas aquilo apenas ficou parado, nos encarando na beira da estrada. Muito assustado, Paulo me fez várias perguntas. "O que diabos era aquilo, Hamilton? Você já viu algo assim?" Então respondi bem sério: "Paulo, deve ser o lobisomem. Ontem à noite, aquela coisa passou correndo atrás dos cachorros nessa mesma estrada. Eu estava em cima de uma árvore. Achei que ele não tinha me visto, mas percebo agora que ele me viu. E não só me viu, mas como também estava me esperando." Então Paulo me deixou em casa e disse que a partir daquele dia eu só voltaria dos ensaios de carona com ele. Entrei em casa rapidamente e passei aquela noite em claro, com medo daquilo que tínhamos visto. Nas noites seguintes, mais nada foi visto, e o mês passou até o fim das festas juninas. Mas em setembro daquele mesmo ano, houve relatos de um casal que viu uma criatura parecida em um sítio na cidade vizinha, Meruoka. Tenho certeza que era o mesmo bicho, porque ele me parecia muito inteligente. Eu nunca esquecerei aquele olhar, e o fato de que na segunda noite ele me esperava no mesmo lugar. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.